Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala, a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 31 de maio de 2025, um sábado, né? O último dia do mês de maio, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Aqui em São Paulo tá um friozinho, né? E, como sempre, vamos começar a orar e logo em seguida vamos passar para a palavra do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que o Senhor possa estar, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 19, as cidades de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cujas terras a terra lhe dá, e quando vocês os expulsarem e ocuparem a cidade e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30, meu Deus, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra maravilhosa, perfeita como ela é, em tempo, Pai, em fora de tempo. Deus, me ajude a ser humilde, me ajuda a propagar a tua palavra com humildade, com santidade, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo de Deus, para que Jesus ele venha a ser exaltado, porque o objetivo desse canal é exaltar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor Deus, para que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que eu necessito e que teus servos necessitam nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor diz assim, né, em cidades de refúgio, né? Aleluia, glória a Deus. Diz assim, quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês expulsarem e ocuparem cidades e as casas dessas nações, separe 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tome posse. Divida em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança e façam nelas vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Então, a cidade de refúgio era tipo um escape, tá? Para quem, né, o assassino não poderia mais ficar ali no acampamento, né? Então, eles teriam que estar morando em outro lugar. Então, essa cidade, ela ficava fora, né? Então, aqui, Deus deixa bem claro que são 3 cidades, né? Fora ali do meio do povo de Israel, porque não poderia ter nada impuro ali no meio, né? E aí, continua. No 4. Este é o caso em que um homem que matar outro homem poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, né? Tem isso. Vamos supor, se foi um acidente, você esbarrou, né? É uma coisa. Agora, com intenção é outra. Sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma ave, ou ferir, escapar e atingir seu amigo, matá-la ao levantar aqui, ó, ao levantar o machado para derrubar a ave, o ferro, escapar e atingir o seu amigo, matá-lo, poderá fugir para daquelas cidades para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre eles e o seu próximo. Então, é tipo assim, né? A pessoa não tinha intenção de matar, então a cidade de refúgio era um lugar onde ela poderia estar morando, tá? Por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Então Deus ele tinha toda essa preocupação com o seu povo, entendeu? Como se fosse, né? Nos dias de hoje, não foi algo premeditado, tá? Foi algo sem intenção. E aí diz no 8. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhe der toda a terra que prometeu a eles, e separarem então mais 3 cidades, 3 cidades, cadê? Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda a lei que hoje lhes ordeno, amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Então, Deus tinha essa preocupação, né? Que o povo ame
obedeçam, né, fielmente toda a lei de Deus, né, povo de Israel, e ame o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Era o que Deus, né, pediu para o seu povo, obediência, né? Deus, ele requer do povo dele, do povo de Israel, essa obediência. Aí o Senhor diz no 10 assim: façam isso para que não derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor... Mateus, o que é isso? Foi o Manuel, mano. Meu Deus. A qual o Senhor, o seu Deus, lhe dá para herança, e para que não seja culpados a terra de derramamento de sangue, né? Porque, né, o lugar que o Senhor está é santo. E ali a morte de um inocente, né, que não era culpado, estaria contaminando o arraial. Então, assim, o lugar que Deus está é santo. Vamos lá no 11. Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio. Ai, igreja, desculpa. Quando eu não faço muito cedo, agora são 10 horas da manhã, 10 para as 10. Aqui em casa começa. Olha, me perdoa, me desculpa, tá? Vou voltar de novo aqui, tá? No 11. Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma cidade, para uma dessas cidades, as autoridades das suas cidades mandarão buscá-lo na cidade de refúgio, entendeu? E o entregarão nas mãos do vingador, para que o morra. Por quê? Porque ele matou por intenção, entendeu? Não foi sem intenção, foi por intenção, né? Não tenham piedade dele, elimine de Israel... não tenham piedade dele, elimine de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem. Então, o Senhor fala assim, não tem que matar, tem que eliminar. Eliminar aqui é matar, tá? Não pode permanecer. Mesmo na cidade de refúgio, não pode. A cidade de refúgio era simplesmente para aqueles que, como é que eu disse? Inocente, tá? Que matou sem intenção. Então, a gente vê dois tipos de pessoas, né? Aquele que mata porque quer e aquele que mata sem intenção. E aí, diz assim, sangue inocente. No 14, não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para que dele tome posse. Ou seja, não roubem a terra do seu irmão, tá? Esses marcos eram tipo pedras, eram pedras levantadas, né? E essas pedras, elas dividiam, né? Essas propriedades, né? Sabe que no interior ainda tem muito disso, né? Pelo menos lá na Bahia, lá na cidade da minha avó, ainda tinha essas cercas de pedra, né? Então, essa cerca de pedra demarcava o ambiente. E aí, você sabe que sempre tem um espertinho. Então, eles falam para não fazer isso. Não mudem de marca, ou seja, não roubem, não tirem, né? Da terra do seu vizinho para você. Simples assim, tá? Vamos continuar. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Nossa. Ei, filho. Não, meus filhos, você vê? Mais um. Vamos lá, as testemunhas no 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? A gente vê isso lá em Mateus, tá? Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos seus sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Sabe o que me lembrou? Da vinha de Nabote, né? Que Jezabel, ele fez isso. Jezabel, ela fez isso, né? Chamou falsas testemunhas para incriminar Nabote e apedrejaram ele e ela deu a vinha para Acabe, né? Isso é terrível. A vinha de Nabote. Então, tinha muito disso, né? E, igreja, e até nos dias de hoje, quantas falsas testemunhas tem, né? Quantas pessoas que levantam falso ao próximo, né? A gente fica até... eu tenho vergonha. Porque tamanho de gente mau caráter que tem, que calunia mesmo, olhando no seu olho assim. Né? Então, a gente vê que Deus, é só Deus para ter misericórdia da gente, de nós, né? Vamos lá. Os juízes investigarão o caso e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dele a punição que ele planejava para seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. Então, assim, ele mentiu?
Ele caluniou, ele queria ver a morte, queria que fulano fosse predejado. Então, vai acontecer com ele, né? E deveria ser assim nos dias de hoje também, né? As pessoas adoram copiar as coisas do Velho Testamento, mas essas coisas não. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês, né? Então, tem que ter medo, né? É muito interessante aqui, né? O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exija vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, era assim, né? Não vai por bem? Então, é olho por olho, dente por dente, aleluia, né? E é assim. Então, é tremendo que a gente aprendeu hoje, né? Eu mesma, eu amo essa parte aqui da terra de refúgio, né? Me chama muita atenção a cidade de refúgio, porque se a pessoa mata sem culpa por um acidente, né? Ela foi levantar uma machado, igual eu dei um exemplo aqui, mata alguém. Então, tem a cidade de refúgio para que ela fique, para que quando o... Tem o nome que dá, é, a pessoa que vai lá, como é que eu posso dizer? O parente da vítima, o vingador, que eles chamam o vingador, né? Não poder matar aquela pessoa porque não foi porque ela quis. Agora, se uma pessoa planeja, né? Então é diferente, né? Então, ela não pode estar na cidade de refúgio, né? Então, assim, Deus, ele trabalhava de maneira diferente com o povo dele, é muito tremendo, né? Você vê o cuidado do Senhor, até da falsa testemunha aqui, né? Que tremendo, né, igreja? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham a ter um final de semana abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, fique na paz.